Oiê. Oxe, deixa eu colocar o tema. Deixa eu já tentar abrir perguntas. Isto. Deixa eu já colocar o tema da nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite, moçada. Hoje o tema é legal. Deixa eu tentar deixar fixo aqui. Compartilhar. Não é compartilhar. Tá. Enviada. Boa noite. Boa noite, galera. Deixa eu ver como que eu coloco o tema salvo aqui. Peraí. Hoje a gente vai falar o seguinte. Como eu separei esse tema aqui porque ele é muito legal. Muitas pessoas já me perguntaram e eu falei, eu vou contar essa história então. Vai ser uma live massa. Como eu começaria a aprender violão nos dias de hoje? Eu comecei meus estudos em 1990 e hoje eu vejo assim muitas opções pela internet. E como que eu, Diego, qual opção eu faria para aprender violão do zero? Então eu elenquei aqui 10 coisas. Deixa eu tentar colocar aqui. Como é que é mesmo o trem lá, gente? De ativar os comentários. Porque eu quero deixar salvo o tema da live. E eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Vamos começar conversando. Como eu começaria a aprender violão nos dias de hoje? O que eu acho que é mais importante que isso? O entendimento, galera, de que... Deixa eu abrir um Word aqui, eu vou virar a câmera e a gente vai fazer a parada juntos, tá? Eu anotei 10 coisas que, ao meu modo de ver, são extremamente importantes para quem quer começar a estudar violão. Então deixa eu virar a câmera aqui, que a gente vai... Deixa eu lembrar onde que vira a câmera. Isto. Vamos aqui pro Word. Deixa eu ver se tá todo mundo vendo. E aqui eu vou colocar o tema, tá? Então, como eu hoje. Essa é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram e que eu resolvi compartilhar 10 coisas que eu faria, tá? Então, se eu fosse aprender hoje, Diego, quais seriam as coisas? Vou pontuar uma por uma com vocês. Tá todo mundo enxergando direitinho aí ou a letra tá pequena? Deixa eu aumentar um pouco então. Uou. Estão vendo direitinho aí, galera? Deixa eu ver. A Daj tá me dando uma dica aí, né, Daj? Escreve aí, Daj, como eu começaria a aprender violão hoje, que eu vou fixar o seu comentário. Faz esse favor pra mim, tá? Então, galera, como eu começaria a aprender violão hoje? Coisa número 1 que Diego faria. Primeira coisa que eu faria e que eu acho extremamente importante. Primeira coisa, galera. Eu escolheria alguém pra eu seguir. Professor, me explica isso, não entendi, o que você quer dizer com isso? Hoje, na internet, existem 1 milhão, deixa eu voltar a câmera para mim,
Hoje na internet existem 1 milhão de opções e de formas de se aprender. Então, se você digita ali no YouTube, quero tocar violão, aprender violão, vocês vão ver 300 mil opções de coisas. Qual que é a minha sugestão? Escolha alguém que vai ser o seu mentor. Por que isso, Diego? Porque é muita informação. Você vai pegar um pouco disso aqui, do professor tal, um pouco do professor tal, um pouco de fulano, um pouco de ciclano, daqui a pouco você tem um pouco de todo mundo e você não tem uma sequência. Você não tem uma ideia real do que fica melhor, né? Então, eu escolheria alguém. Não necessariamente precisa ser eu, Diego Amorim. Pode ser qualquer pessoa que você quiser. Mas que você siga um método de uma pessoa só. Pode pesquisar várias coisas de outras pessoas? Pode. Professor, posso pesquisar coisas de outros canais? Pode tudo. Mas, importantíssimo, você precisa de um método. Por quê? Porque vão ser muitas informações e você vai ficar absorvendo algo que não tem uma sequência certa de muita gente. Então eu escolheria alguém para seguir. No meu caso, como eu estou fazendo, acho que talvez eu seja o único que estou dando conteúdo totalmente gratuito. Professor, o senhor vai vender alguma coisa mais na frente? A resposta é sim. Vai ter um curso pago do Diego Amorim? A resposta é sim. Mas por enquanto, como eu disse para vocês, eu não estou muito preocupado com isso, tá? Por enquanto eu estou fazendo o meu melhor, então eu escolheria uma pessoa para eu pegar uma sequência certa, porque senão fica uma junção de informações, ficam 1000 coisas de todo mundo falando e você fala assim, tô perdido, não tô entendendo mais nada, cada um fala uma coisa e não dá. Deixa eu ver aqui se a Dagi colocou. Dagi. Isso, vou fixar. Obrigado, Dagi. Então tá aqui o tema da live. Beleza? Então escolheria alguém para seguir, porque são muitas informações. E isso poderia deixar a pessoa perdida. Então a primeira coisa que eu faria, eu escolheria alguém para seguir. Qual seria a coisa número 2, professor, que você faria? Eu faria o seguinte. Hoje, trazer um pouco para cá, para mim, falam-se muito em, professor, eu não tenho tempo. Eu tenho muitos afazeres e então hoje eu tô com um problema para estudar violão da forma mais certa, da forma firme, porque eu não tenho tempo. Gente, vou falar uma coisa assim um pouco verdadeira para mim e eu acredito que para muita gente também. Vamos dar um exemplo dessa pandemia. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que ficaram internadas e que, graças a Deus, a grande maioria recuperou, voltou para casa saudável e tá tudo bem. Algumas dessas pessoas também poderiam em algum momento falar que não tinha tempo para fazer nada na vida porque eu sou muito atarefado, meu trabalho, N coisas, né? Porém, a pandemia veio e elas foram obrigadas a ficar internadas 1 semana, 10 dias, 15 dias. E após a recuperação, a vida continuou. Nada se perdeu, o emprego não acabou, as situações ficaram um pouco mais difíceis depois, pode até ser, mas o tempo, teoricamente, não estragou as outras ocupações. Tiveram que se recuperaram e, ao pé da letra, encontraram tempo. O que eu quero dizer com isso? Galera, a gente precisa elencar as nossas prioridades. Como é que é isso, professor? Gente, existe tempo corrido? Existe. Existe rotina pesada? Existe. Mas existe prioridade. As coisas que são importantes para vocês, elas precisam entrar, elas precisam constar nas coisas que são da sua rotina, tá? Então, voltando para cá, opa, virando
voltando pra cá, a coisa muito 2 que eu faria para quem tem problema com tempo ou não tem tempo, a parada é ajustar as suas prioridades. Então, o violão precisa fazer parte das coisas que você faz. Essa é uma coisa que eu faria sem sombra de dúvida. Colocaria nas minhas prioridades. De que forma, professor? Já vai ser exatamente o nosso tópico 3 aqui. Qual é o tópico 3? Eu desenharia todos os meus afazeres da semana, separando-os em dias. Então, se eu tenho que atender no dentista, se eu tenho que varrer a casa, se eu tenho que papapá, então você pega cá, a semana toda você tem 300 mil coisas, não tem problema. Aí você seleciona aqui, ó, segunda, terça, tô dando um exemplo, quarta, cada dia da semana, cada dia da semana você separa em linhas, coloca todos os afazeres e dentro desses afazeres você coloca a sua prioridade em tal horário. Violão, hora tal. Na terça-feira, sua prioridade, violão, hora tal. Na quarta-feira, sua prioridade, violão, hora tal. Desenha tudo que você precisa a semana toda, separa os dias e dentro das suas prioridades você acabou de ajustar aqui, ó, violão, hora tal. Qual é a minha sugestão, professor? Por dia. Eu, falando por mim, eu estudaria de 30 minutos a 1 hora por dia. Quer dizer, já que é para falar por mim, então tá. Vamos ser o mais honesto possível, né? Eu estudaria 1 hora por dia. Essa seria o meu critério do que eu faria para dar certo, tá? Então, pegou a semana, dividiu a semana em tantos afazeres, tem 1 milhão de coisas, todo dia vai ter lá no seu caderno um horário específico para você dedicar ao estudo, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Vamos em frente, tópico 4. Qual seria, professor? Tópico 4. Eu colocaria como propósito assistiria as aulas 2 vezes. Me explica isso, professor, como é que é esse negócio aí? É o seguinte, tem aqui a palavra literalmente. Vou explicar para vocês o porquê desse literalmente. Gente, primeira coisa, as aulas estão no ar e elas estão no ar de forma gratuita. Então, já é uma coisa massa, por quê? Porque eu já estou fazendo as aulas com uma sequência certa, você não precisa ficar pulando de professor em professor. O professor Diego está fazendo as aulas de forma gratuita, então eu assistiria as aulas 2 vezes. Cada aula que está lá possui 4 aulas no ar. Eu assistiria 2 vezes cada uma, e esse 2 vezes ele vale também pro YouTube. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu abrir o YouTube aqui. Aqui está uma aula minha, a aula 4. Galera, aqui tem uma opção
velocidade de reprodução 2 vezes. Então, você coloca a aula de forma mais rápida, para o conteúdo passar de forma mais rápida também. Então você já vai economizar um tempo grande. Claro, na hora que vai falar do violão, na hora que as coisas são práticas, pode parar, volta aqui para uma vez, velocidade da reprodução e papapá. Durante a semana, eu colocaria como prioridade dos dias. Voltando lá naquela história do dia a dia. Dia tal, preciso estudar 1 hora, nessa 1 hora cabe exatamente uma das aulas aqui. Então todas as aulas eu assistiria 2 vezes e na velocidade de 2x para ser mais prático. Essa é uma opção que eu faria. 5. Qual é a opção 5? Eu trocaria os tons das músicas. Mas isso eu faria com força. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar o violão. Vocês lembram que nas nossas aulas eu ensinei o porquê das coisas? Por que que o dó é assim? Por que que o ré é assim? Por que que o mi é assim? Por que que o sol é assim? Então tudo tem uma lógica. Para quê? Para que a gente não fique refém 100% de cifras a vida toda e que a gente consiga pensar. Então, nas aulas eu dei a opção de uma música que está em dó maior e eu ensinei por que que o dó maior é assim e por que que no ré maior ficaria da outra forma. Então eu pegaria, vamos pegar uma música que eu já ensinei aqui na aula. Já ensinei, por exemplo, esta aqui. Tá lá. Essa música já foi passada na aula. Ando devagar, porque já tive. Ela foi passada no tom de dó maior. Todo mundo acompanhou a aula, a gente viu que a gente aprendeu ela em dó maior, Guarani. Então, vamos cantar ela em dó maior. Ando devagar, porque já tive, fazendo Guarânia, esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte. Aí eu vou terminar a música até aqui. É preciso chuva para florir. O professor Diego ele já me explicou que o que eu faço em dó, eu posso fazer em ré. Vai ser a mesma música, mas eu vou aprender numa nova tonalidade. Ele já explicou a sequência do ré, que é parecida com a sequência do dó, mas que tem a mesma lógica. Então eu pegaria esta mesma música e da minha cabeça, o que eu acabei de fazer em dó, eu mudaria o tom para o ré maior. Aí eu já ia para ando devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Aí, depois que eu ficasse craque de tocar essa música no ré, sabe o que eu faria? O professor já me ensinou que eu posso tocar ela em mi também e que é muito fácil. É a mesma lógica. Então eu vou estar desenvolvendo a minha cabeça pro dó, eu vou estar desenvolvendo a minha cabeça pro ré, eu vou estar desenvolvendo a minha cabeça pro mi, eu vou estar desenvolvendo a minha cabeça pro sol. Todos os tons que o professor já me ensinou o porquê das coisas, a partir de agora eu vou testar sozinho e vou aprender. O mi vai ficar um pouco alto para eu cantar. Eu posso chamar uma prima, posso chamar minha mãe, eu posso fazer no falsete. Ando devagar, porque já tive pressa. A lógica dos acordes, todo mundo já sabe do porquê desse, do porquê desse. Se mudar o tom aqui, todo mundo já sabe do porquê desse, do porquê desse. Por que que o Mi vira E, por que que a segunda do Mi vira B7, por que que a terceira do Mi vira A. Então eu viajaria. Eu pegaria essa música aqui que já foi dada como exemplo na aula e eu trocaria os tons dela com força. Vocês não fazem ideia do quanto o cérebro vai agradecer o fato de você estar transportando a música e você estar entendendo do porquê dos tons. Tá tudo dentro da aula de forma fácil. Então eu pegaria essa música, depois eu pegaria a próxima música que a gente já fez e eu com força trocaria todos os tons. Então essa é uma dica importantíssima que eu faria toda hora, porque eu sei que isso traria um entendimento muito bom para mim. Qual seria a coisa número 6, professor, que o senhor faria? Número 6, eu passaria
a me conectar ainda mais. Deixa eu ver se ficou dentro. Ainda mais com as músicas que eu mais gosto. Tipo, criaria uma playlist para me inspirar a tocá-las na playlist. Então, sem sombra de dúvida, para quem gosta de MPB, para quem gosta da música que o pai ensinou a tocar quando era mais novo, eu criaria uma playlist, jogaria todas as músicas lá, faria uma conexão maior com todas, e essa playlist ela serviria para que fosse uma inspiração para mim de algo que eu já gosto, e eu falasse assim, eu vou chegar lá, me faz bem demais essas músicas e eu vou conseguir chegar lá. Então isso aqui seria algo assim muito, muito, muito proveitoso, porque te daria uma conexão muito massa. Qual seria a 7ª coisa que o senhor faria, professor? Eu participaria de fóruns ou grupos do próprio Facebook, com o assunto de violão. Existem, gente, milhares de grupos, de fóruns. Se vocês digitarem violão do zero, aula de violão, tem 1 milhão de grupos com muita gente. Muitas das vezes as dúvidas são as mesmas. Então, quando vocês começam a participar de grupos, vocês começam a compartilhar conhecimentos, passar informações, tirar dúvidas e receber aquilo que as pessoas estão te passando, e entender as dúvidas delas e de repente solucionar as dúvidas das pessoas. Então eu entraria de cabeça em, 5, 6, 7 grupos que falam só de violão e entenderia os problemas, e ali as pessoas se comunicam entre elas, e é muito, muito, muito positivo essa troca de experiência. Então eu compartilharia muita coisa ali, muitas dúvidas, N coisas, e pegaria o feedback de várias pessoas. Vamos para o tópico número 8. 08. Eu, essa aqui é a que eu mais gosto, tocaria em rodas de amigos, em lives da família. O que é o mais importante? O mais importante, galera, é a gente se desafiar. O mais importante é a gente entrar em campo. Porque se a gente for ficar vivendo de teoria, ficar vivendo de aula e não ir para a prática, as coisas daqui a pouco começam até a perder a graça. Então eu faria questão, de participar de alguma live da família, algum terço da família, alguma reunião, alguma roda de amigo que já estiver podendo acontecer. Eu faria com certeza, porque isso me daria uma questão de entrei em campo e agora eu tô pegando. Agora eu tô aprendendo e eu preciso cada vez ser melhor. Então isso é algo que eu faria sem sombra de dúvidas, tá? 9. Eu postaria
vídeos tocando e cantando, mostrando para as pessoas que eu estou aprendendo. Esse mostrando aqui é no sentido de deixando claro. Então vamos lá. Deixando claro para as pessoas, para os amigos que eu estou aprendendo. Então, faria um vídeo. Galera, olha que legal, tô fazendo aula de violão, professor Diego Amorim, e essa foi a lição que ele me deixou e ele passou essa música. Vou tentar tocar para vocês. O que vocês acham? Galera, isso já daria um sentimento de vitória, porque todo mundo sabe que ninguém aprende sabendo nada, ninguém começa sabendo nada, que todo mundo tem uma fase de aprendizado. Mas isso já traria um incentivo das pessoas que vocês gostam, tá? Vocês seriam muito sinceros na postagem, mas eu não perderia tempo. Galera, olha o que eu aprendi nessa aula. O que vocês acham? Vocês acham que eu estou no caminho certo? Vai chegar 1 milhão de pessoas e com certeza as pessoas irão incentivar. Isso vai ser uma energia, isso vai ser um combustível muito forte para que vocês consigam seguir em frente. E qual seria a 10ª coisa que eu faria? Deixa eu até baixar um pouquinho aqui. Tá dando pra ler aí, né, gente? A 10ª coisa que eu faria. Eu escolheria ou criaria um evento para eu participar. Após 3 meses praticando tudo isso. Então, tem os 9 itens. Praticando o quê? Os 9 itens. 9 itens. Então, eu marcaria lá na minha comunidade, lá na minha igreja, eu faria um evento para participar, que seja uma música, mas o estudo ele tem que ter um prêmio, ele precisa ter um fim, ele precisa ter um horizonte. Então, por que você faria todos esses itens da forma mais certa do mundo? Porque você teria um objetivo final aqui. Lá daqui 3 meses você vai fazer o canto da comunhão. Eu não sei como é que é feito no culto, né? Eu não sei como é que são as etapas musicais do culto, mas na minha igreja, por exemplo, eu combinaria com o padre para eu fazer o canto de comunhão e eu iria tocar, sabe? Com certeza ele vai dar um espaço, alguém vai dar um espaço, e eu ensaiaria muito, praticaria todos esses itens para depois de 3 meses eu fazer a minha apresentação. Nessa apresentação eu iria filmar, iria postar e iria mostrar a minha evolução. Isso, vou voltar a câmera aqui. Isso eu faria sem sombra de dúvidas, porque eu estaria a todo instante me desafiando. Eu estaria a todo instante cobrando de mim uma evolução. Eu estaria a todo instante colocando no meu cérebro que eu tenho um motivo maior para as coisas. Então, 10 itens importantes de como eu começaria a aprender violão hoje, tá? Vou deixar para que, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar, mas isso eu faria assim, sem sombra de dúvidas, porque isso cobraria de mim uma evolução. Uma coisa que eu falo, galera, é que não tem paraquedas nessa história. Não tem como pular etapas, não tem como o passe de mágica, não tem o esqueminha secreto para que do nada eu comece a tocar bem. Então isso não existe, tá? Importantíssimo o passo a passo, importantíssimo o comprometimento
Importantíssimo a dedicação diária, importantíssimo você entender, escolher como é que você vai estar daqui 3 meses. Então esses 10 passos eu selecionei de todo o coração, da forma como eu faria. Vou deixar a live salva no YouTube para quem quiser assistir novamente, e espero de alguma forma ter colaborado com vocês. Vou deixar a live salva aqui também no Instagram, e é isso. Tamo junto, é nóis.